Pronto, obrigado, Ayana, pela introdução. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação minha estar aqui nesse momento, dividindo a mesa com esses queridos colegas, Ana Silvia, Lucas, Fernando e Paulo. E, na realidade, esse painel de recuperação de nutrientes e recuperação de recursos poderia ser também chamado de esgoto eu te amo, ou esgoto você é o cara, porque, na realidade, desde o dia de ontem, a gente vem vendo o esgoto como um importante instrumento de vigilância epidemiológica, como um importante instrumento de possibilidade de produção de biogás, e também outras possibilidades, como a gente vai discutir no presente painel, né, de ser, de fato, uma estação de tratamento de esgoto, uma fábrica de águas, que a gente pode, de fato, utilizar para diferentes fins, agrícolas, piscícolas, reuso urbano, industrial, e, de uma certa forma, a gente pode separar aquela água de melhor qualidade, de melhor característica, para usos mais nobres. E o painel ele tem, de uma certa forma, dois olhares, um olhar, de fato, mais institucional, um olhar de mais potencialidades, e que vai ser a primeira parte do painel, e a segunda parte vai consistir de uma discussão sobre algumas tecnologias de tratamento de esgoto, consideradas um tanto mais emergentes, né? Mas, de todo modo, que vão, de uma certa forma, ser apresentadas, né? Assim, para a audiência, porque essa fábrica, né, que é a estação de tratamento de esgoto, especialmente quando ela é olhada para um país em desenvolvimento como o Brasil, e especialmente para tantas disparidades socioeconômicas que a gente tem no território nacional, é importante que ela seja concebida, na maior parte, de baixo custo, de implantação, operação e manutenção. A gente também conseguiu olhar, ao longo aí dos últimos anos, que o problema da escassez de água não é limitado no Brasil somente mais à região semiárida. A gente conseguiu observar, ao longo dos últimos anos, problemas de escassez em cidades até então com abundância do recurso água, como São Paulo, como o estado do Paraná, como o estado do Espírito Santo, né, em todos esses, entre outros, né, que são reportados problemas de escassez hídrica aí ao longo dos últimos tempos. Portanto, o olhar para o esgoto, né, o olhar para a água de reuso, de fato, tem que ser realizado de maneira um pouco mais ofensiva do que vem sendo feita aí ao longo dos últimos anos. E esse olhar e esses poucos exemplos, na realidade, de projetos de reuso no território nacional, tem como principal gargalo a inexistência de um arcabouço jurídico nacional, né, que, de uma certa forma, fomente, impulsione mais a prática do reuso. A gente tem arcabouços estaduais muito diversos, tanto em termos de padrões de lançamento, alguns com base em concentração, outros com base em carga poluidora, outros não têm nenhuma menção para a prática do reuso, e quando tem, muitas vezes são parâmetros considerados inadequados, ou muitas vezes estudos que não são muito bem definidos aí nas legislações, e que, de uma certa forma, essas condições acabam trazendo problemas para uma ampla ampliação aí da oferta, né, de água de reuso, para, de uma certa forma, contabilizar, contribuir nas diferentes matrizes hídricas estaduais e nacional, né? Então, esse conjunto de notas técnicas que serão apresentadas
aqui no seguinte painel. Primeiro, a professora Ana Silvia trará uma discussão sobre esse histórico das legislações sobre reuso no Brasil e no mundo, e vai identificar alguns gargalos aí para a gente aumentar a prática do reuso no território nacional, seguido da nota técnica 3, em que o Lucas irá trazer aspectos ligados ao uso agrícola, as potencialidades do reaproveitamento agrícola desse esgoto tratado, né, dessa água de reuso. Então, trazendo aspectos ligados ao manejo do solo, aos sistemas de irrigação, às doses aplicadas aí de fertilizantes, né, entre outros aspectos. E depois a gente vai para o olhar mais do tratamento, tanto para sistemas segregados, como não segregados aí, de esgotamento sanitário. Então, o Fernando trará alguns aspectos sobre a utilização de sistemas baseados na natureza, focando na questão dos wetlands construídos para a água cinza, para o tratamento de água cinza. Tá? A gente terá também alguns aspectos ligados à utilização de lagoas de alta taxa, especialmente para ser utilizada no pós-tratamento de reatores anaeróbios, né, sob o olhar de que essas lagoas oferecem uma grande oportunidade de complemento do tratamento, né, a um baixo custo, tá, e com a grande possibilidade de recuperação dessa biomassa algal, como o Lucas falou no painel de ontem, para aumentar a produção de biogás, entre outras possibilidades, como serão abordadas, né, como para a produção de ração, para uso agrícola, tá, para a produção de cosméticos, enfim, várias outras possibilidades, produção de biocombustíveis, várias outras possibilidades. Alguns aspectos sobre a tecnologia de lodo granular aeróbia também serão tratados, né? É um sistema extremamente promissor, tá? Que vem sendo implantado aí no Brasil e no mundo, mas que, obviamente, a gente tem que ter também um certo cuidado, um certo critério para a utilização de uma tecnologia considerada de maior custo de implantação, operação e manutenção em relação às tecnologias de maior domínio da engenharia no território nacional. Seguido, né, e sendo finalizado com a utilização ou com a apresentação sobre membranas dinâmicas pós-reator WASB. São membranas que têm como característica principal um maior tamanho de poro e também um menor custo, tá, em relação às membranas convencionais aí de microfiltração, por exemplo, e que vêm sendo utilizadas com sucesso no pós-tratamento de reatores WASB, especialmente para a diminuição da turbidez dos solos em suspensão e melhoria da qualidade do efluente. E, por fim, o olhar, né, dos sistemas com meio suporte baseado em espumas de poliuretano, pós-reatores WASB, né, também com o olhar de se aumentar grandemente a remoção de poluentes não removidos nos reatores WASB, como nitrogênio, né, também um pouco de fósforo, mas especialmente nitrogênio, tá? Além de um polimento, aí, diminuição do teor de solos em suspensão no efluente. Então, essas membranas, elas vêm sendo utilizadas com sucesso, têm uma grande vantagem do seu menor tamanho, de se garantir uma maior idade de lodo, que vai exatamente melhorar a capacidade de tratamento para o crescimento dos micro-organismos nitrificantes. Tá? Então, com isso, eu queria finalizar essa primeira parte, tá? E gostaria de convidar a professora Ana Silvia para iniciar a sua palestra. Muito obrigado. Olá a todos, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar aí os organizadores. Queria agradecer pelo convite para participar aqui do evento e pelo convite de participar com a contribuição de uma nota técnica que eu desenvolvi junto com a Maíra Lima, que é pesquisadora do grupo de pesquisa que eu coordeno, minha orientanda de mestrado, e também que teve a participação do Lucas, que vai falar aí também daqui a pouco. Então, vou começar aqui a marcar meu tempo, porque a ordem do dia
manter o tempo. Então, o nosso assunto aqui é sobre os aspectos legais, né, sobre esse histórico, a evolução geral da regulamentação sobre o reuso de água no Brasil e no mundo. O André já fez aí um preâmbulo sobre, considerando as potencialidades do reuso, a disponibilidade hídrica ou a falta dela, o olhar que sempre esteve voltado aí para o semiárido, que merece realmente esse olhar destacado, mas que hoje já acomete algumas outras regiões do Brasil, inclusive vivendo aí atualmente esse problema da crise hídrica. Antes, então, de passar para esses destaques da evolução geral da regulamentação, eu queria ainda trazer dois pontos que merecem destaque em relação à reutilização de água, principalmente no Brasil, onde a gente precisa, né, demanda um desenvolvimento socioeconômico, nessas regiões que têm o desenvolvimento mais baixo, e ainda em outras regiões, como o André comentou aí agora há pouco, São Paulo, Paraná, que são regiões desenvolvidas no país, entretanto, podem ter esse desenvolvimento freado em função da falta d'água, em função da crise hídrica que hoje, neste momento, né, está acometendo aí o país. E aí, um outro ponto seria a possibilidade da minimização de conflitos, visto que hoje também no Brasil nós já temos várias regiões em bacias hidrográficas que já vivem o conflito pelo uso da água, em função de diferentes tipos de uso e algumas situações políticas que envolvem esse uso da água. E aí o reuso pode, assim como todos os outros benefícios que todos nós sabemos, ainda dentro do território nacional, ainda tem essas duas questões, desenvolvimento socioeconômico e a minimização de conflitos. E aí, para a gente dar passos mais largos, como o André também já falou, em relação à institucionalização, à sistematização da prática de reuso no Brasil, um dos grandes entraves, sem dúvida, é a definição de um quadro regulatório que considere orientações adequadas, diretrizes adequadas, definição de padrões também adequados à nossa realidade. Como a gente está vendo aí já nessa timeline, a gente percebe que o primeiro regulamento de reuso no mundo de que se tem conhecimento é no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 1918. Nós estamos falando aí de 100 anos atrás, né? E ainda no Brasil a gente está patinando para tentar resolver ainda essas questões de regulamentação. Depois nós temos aí um grande destaque da Organização Mundial de Saúde, com as suas primeiras diretrizes publicadas em 1973, depois, em 2006, já com o reuso na agricultura, e em 2017, muito recente, já estabeleceu um guia para produzir água potável a partir do reuso, né? Considerando que é o primeiro país no mundo que publicou diretrizes e padrões para reuso potável no mundo foi a Austrália, em 2006. Então, a gente vê aí uma grande evolução, e o Brasil ainda com dificuldades de considerar essa regulamentação para usos não potáveis, né? Bom, aqui ainda tem... pode voltar, Lucas, por favor, desculpa. A primeira legislação do Brasil aconteceu em 2010, com definição de padrões, tá? Nós temos aí um quadro regulatório, que eu vou comentar daqui a pouco, mas com definição de padrões no estado da Bahia em 2010. É importante aqui ainda a gente destacar que, inicialmente, os padrões eram mais flexíveis, né? E com o avanço das tecnologias, o avanço do conhecimento, do entendimento do risco e das tecnologias que minimizam esses riscos, esses regulamentos, essas leis e tal, então, foram atualizadas para padrões mais exigentes, e chegamos, então, até o uso potável, como a gente destacou aí nessa linha do tempo. Pode passar, por favor. E agora, em relação ao Brasil, nós temos aí um destaque para a NBR 13969, que é uma norma brasileira da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não tem a intenção de definir padrões de reuso, não tinha, né, lá em 1997. Na verdade, é uma norma que aborda parâmetros de dimensionamento para pós-tratamento de fossa séptica, mas naquele momento se viu, então, a necessidade
de começar a abordar, e foi um grande primeiro passo, há mais de 20 anos atrás, foi um grande primeiro passo. Depois, em 2005, tivemos a resolução CNRH 54, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estabeleceu a prática, né, definiu modalidades, diretrizes, critérios, entretanto, não considerou padrões, e aí a gente continua sem saber até onde a gente pode ir em termos de padrões de qualidade de água. Na primeira década dos anos 2000, aí, a gente teve uma grande contribuição do PROSAB. Eu fui filha do PROSAB na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, então é com grande apreço que eu falo do PROSAB, que trouxe, né, uma grande evolução para as questões de saneamento como um todo no Brasil, e aqui, como nosso foco é reuso, considerou, então, e propôs diretrizes voluntárias, definiu padrões para aplicações urbanas, agrícolas e na piscicultura. Depois tivemos, em 2009, o Manual de Conservação e Reuso de Água na Indústria, pela Fiesp, e aí, a partir de 2010, a gente considera as legislações estaduais, que hoje estão em vigor no Brasil, com definição de padrões. Existem outras em outros estados, porém com definição de padrões. Estado da Bahia em 2010, em 2017, Ceará e São Paulo. A de São Paulo já foi atualizada em 2020, e em 2020 publicada a de Minas Gerais e a do estado do Rio Grande do Sul, ainda considerando nesse intervalo, em 2011, a resolução CONAMA 430, que tem o objetivo de estabelecer condições e padrões de lançamento de efluentes, mas fala lá, em um dos seus artigos, en passant, a possibilidade do reuso. Pode passar, por favor. Bom, aí, antes de comentar aí sobre o nível federal, eu queria destacar só nesse histórico o trinômio observação, necessidade e oportunidade. Então, foi um trinômio que acompanhou a evolução da normatização, da regulamentação de reuso no mundo. Então, a observação, que no passado foi fundamental para o entendimento desse enriquecimento nutricional, onde era praticada a fértil irrigação. Então, essa observação atendeu às necessidades em regiões mais desfavorecidas, levou à prática, e a oportunidade de negócio levou ao desenvolvimento da prática que hoje a gente conhece no mundo. Bom, então, no nível federal, nós temos aí o programa Interáguas, 2017, 2018, que foi um programa do governo federal, que estabeleceu padrões de reuso para usos na irrigação, urbanos, industriais, ambientais, aquicultura, e ainda não padrões, mas apenas orientações, tanto para recarga de aquífero para usos não potáveis, como para reuso potável direto e indireto, ou seja, neste caso, somente orientações e não padrões. E aí, hoje é o que temos a nível federal, porém não mandatório, não é um regulamento, é apenas uma orientação que também não ganhou destaque a nível nacional, né? Depois a gente conta com a Lei 14.026, que é o novo marco legal do saneamento, e foi publicada em 2020, onde a gente percebe um destaque no reuso. Eu tive aí o trabalhinho de dar um Ctrl F na lei, quem quiser fazer isso aí depois, com a palavra reuso, e você pode observar que ela encontra-se destacada em 8 posições dentro da lei. E uma que merece aqui a nossa consideração é sobre o conceito do esgotamento sanitário, do esgoto sanitário. Então, lá no conceito está dizendo o seguinte: é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessária à coleta, ao transporte, ao tratamento, à disposição final adequada, desde as ligações prediais, aí que vem a questão, até a sua destinação final, para produção de água de reuso ou seu lançamento, ou seja, para a produção de água de reuso ganhou um destaque em relação ao lançamento. Aí temos, né, os documentos de nível subfederal, documentos reguladores, que eu já comentei, e que eles estão, então, na nota técnica. A gente fez lá uma tabela, onde a gente considera os padrões e as características mais relevantes. Não dá tempo de trazer aqui, claro, mas depois, quem quiser pegar esses dados lá na nota técnica, onde a gente considera
com nenhuma necessidade de hierarquização. O nosso objetivo lá é somente mostrar, até nós estamos falando de estados aqui com características completamente distintas, então não tem o objetivo de falar que um é melhor que o outro, tem o objetivo somente de mostrar as características de cada uma delas. Pode passar, por favor, Lucas? Isso. Bom, e aí, na nota técnica, então, a gente fala sobre os padrões, essa tabela, sobre padrões urbano, agrícola, industrial e aquicultura. E aí, uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração aqui são as características dos sistemas de esgotamento sanitário no Brasil. Então, para ter reuso, a gente tem que ter esgoto tratado e de boa qualidade. Então, nós temos aqui índices ainda muito baixos de coleta e tratamento de esgotos, somente 30% do efluente tratado, 30% do efluente tratado no país apresenta uma eficiência de remoção ainda inferior a 80%, ou seja, desse número que já é ruim, né? Ainda temos uma consideração de ampliação e adequação, otimização das unidades que apresentam esse mais baixo desempenho, e somente 7% de toda a vazão coletada e tratada passa por etapa terciária de desinfecção, não significa que está desinfetado. Pode passar, por favor. Bom, e aí as minhas considerações finais, que estão destacadas também lá na nota técnica, que a definição de um quadro regulatório deve abranger principalmente tipologias de reuso e padrões alinhados com as expectativas de evolução e institucionalização da prática. Temos aí as questões dos mecanismos de licenciamento, com a definição de responsabilidades, que devem estar muito bem estruturadas, a abordagem tanto do risco microbiológico como do plano de gestão de risco, então é uma prática onde o risco está intrínseco, e definição de um ambiente amistoso, de transparência e de confiança entre as partes interessadas. No momento, a gente sabe que esse ambiente ainda não é muito amistoso, e para minimizar os impactos de rejeição, isso é extremamente necessário. Idem para a criação de uma identidade visual, para que aproxime o usuário da prática, e, por fim, a avaliação da gestão integrada dos sistemas centralizados e sistemas descentralizados, que a gente pode observar uma grande quantidade ainda de sistemas descentralizados no Brasil, e essa integração é bastante interessante. Eu paro aqui, acho que eu cumpri o meu tempo, e se tiver oportunidade aí no debate, a gente conversa um pouquinho mais, estou disponível aí para o debate, e gostaria, então, de convidar o Lucas para continuar, o Lucas Chamum para continuar. Obrigada. Bom dia, Ana Silva, obrigado pela abertura, bom dia a todos e todas que estão acompanhando o evento. Primeiramente, eu agradeço pelo convite de poder apresentar esse painel, juntamente com a professora Ana Silva. Cumprimento também aqui os colegas que compõem esse painel junto com a gente, o professor André, professor Paulo, professor Fernando e professora Ana Silva. E, bom, agora coube a mim falar um pouco das potencialidades de uso de efluente tratado no Brasil, né? Então, essas potencialidades, elas são muito amplas. Então, pode passar, Lucas, por favor. Elas são muito amplas. Então, a gente vai delimitar um pouco essa análise, essa abordagem aqui na apresentação, para tratar especificamente do aproveitamento de efluente de ETS na agricultura. Bom, então, quando a gente está falando do aproveitamento de efluente de ETS na agricultura, a gente tem alguns apelos, alguns desses apelos já foram cotejados nas apresentações, nas falas anteriores, mas eu vou resgatar aqui 4 elementos que eu considero bastante importantes. O primeiro está associado ao aporte de nutrientes e matéria orgânica. A gente sabe que, por mais avançado que seja ali o tratamento, né, exceto os tratamentos a nível secundário, que eu quero dizer, né, sempre vai ter um remanescente de nutriente e de matéria orgânica. Então, esse material, esse recurso, ele pode ser aproveitado mediante a aplicação dessa água residuária na agricultura. O segundo apelo está relacionado à perenidade dessa fonte hídrica, né, quando a gente está pensando aí nessas alternativas para complementação da matriz hídrica. Esse é um aspecto importante a ser considerado. Um terceiro apelo está relacionado à questão de custos. Tá? Então, custos basicamente seguindo 2 vias principais. A primeira é relacionada ao custo evitado com esses nutrientes que estão sendo aportados via a fertirrigação, o que não quer dizer que isenta
de suplementação por outras fontes minerais, mas reduz essa dependência. E também os custos com tratamento a nível terciário para remoção de nutrientes, visando o lançamento em corpos hídricos. E de quebra, o último apelo está relacionado a suprir parte da demanda hídrica. E eu digo de quebra porque o objetivo aqui não é suprir a demanda hídrica. Isso é algo que tem que ser muito reforçado, porque o que a gente está tratando é a fertirrigação, ou seja, o foco para a definição da lâmina aplicada deixa de ser a demanda hídrica da planta e passa a ser a capacidade do sistema solo-planta em assimilar o elemento químico referencial. Eu vou falar um pouco mais desse elemento químico referencial nos slides seguintes. Bom, então, para a gente falar um pouco dessa potencialidade, não basta a gente atender aos padrões que a Ana Silvia comentou anteriormente, que está detalhado lá na nota técnica. Esse é um passo super importante, mas ele depende também de uma avaliação um pouco mais ampla. E eu digo um pouco mais ampla porque, se a gente não atende, na verdade, os padrões para reuso agrícola, a gente vê nesse fluxograma que a gente tem que buscar uma outra forma de disposição final. Se atende aos padrões, a gente tem que avaliar qual que é o nível de restrição. Ele atende para o mais restritivo ou para o menos restritivo? E a minha avaliação do tipo de cultura, método de aplicação, avaliação da área, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma integrada, para lá no final a gente ter condição de definir a dose de aplicação e definir qual vai ser a forma de manejo do sistema. Lucas, pode passar, por favor? Então, quando a gente está falando de efluente de ET para uso agrícola, a gente tem que ter em mente, primeiro, a questão do atendimento ao instrumento regulatório em questão, que a Ana Silvia já frisou bastante, e temos que ter em mente também os aspectos de qualidade físico-química e de qualidade microbiológica. O de qualidade físico-química, eu estou trazendo alguns elementos principais que estão relacionados à presença de sólidos, porque vão ter uma grande influência na definição do método de aplicação desse efluente, a condutividade elétrica e a RAS, que é a razão de absorção de sódio, justamente porque esses dois componentes, a análise conjunta desses dois componentes vai nos dizer o potencial para dispersão de argila e desestruturação do solo. Então, essa análise é muito importante para que a gente não comprometa e não prejudique aquele sistema solo, aquela matriz solo. Por fim, uma avaliação também dos elementos químicos ali presentes. Esses elementos podem ser subdivididos em nutrientes e poluentes, e justamente esses elementos serão aquele elemento químico referencial. Se for nutriente, eu vou aplicar na quantidade que a planta precisa. Se for poluente, eu vou aplicar na quantidade que a planta tolera. A planta não gosta do poluente, mas dependendo da planta, ela tolera. Esses poluentes, a gente traz um destaque principalmente para o sódio, relacionado à solidificação de solos e etc. Uma série de outros poluentes que estão muito associados à presença de efluentes industriais na bacia de contribuição. Quando a gente está falando de qualidade microbiológica, está muito associada à questão do risco. Existe um risco tolerável, e esse risco ele é função de duas variáveis principais. A primeira variável é a qualidade microbiológica do efluente, sendo que essa qualidade microbiológica, por sua vez, está intrinsecamente relacionada ao meu nível de tratamento aplicado lá na minha estação. Além disso, temos também as formas de exposição relacionadas à existência de barreiras. Quais seriam essas barreiras adicionais? A primeira é a técnica escolhida para a fertirrigação, como que eu vou aplicar esse meu efluente. A segunda, culturas agrícolas fertirrigadas, né? Vai ser uma cultura comestível, não comestível, e por aí vai. A manipulação do cultivo entre a colheita e o consumo, bem como os hábitos alimentares da população. Pode passar, Lucas, por favor. Bom, então, passada aquela primeira questão, naquele primeiro quadrinho, né, relacionado às restrições da qualidade, vamos passar então para avaliação integrada, né, escolha da área e culturas recomendadas. A escolha da área é um aspecto muito relevante. Embora ele esteja muito associado à área que está disponível ali no momento, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria preferencialmente solos argilosos ou solos de textura média. Por quê? Porque esses solos eles tendem a reduzir a percolação, ou eles são menos suscetíveis à percolação dos poluentes. Aí você vai dizer, Lucas, mas eu não posso aplicar num solo de textura arenosa? Pode aplicar, só que você vai ter que ter em mente que você vai ter demandar cuidados adicionais de manejo do sistema. A gente vai falar um pouco mais de manejo a seguir. Bom, um outro aspecto relacionado à escolha da área é o relevo.
Então, o relevo predominantemente plano favorece a implantação da fertirrigação, assim como da irrigação convencional, enquanto os relevos ondulados limitam a sua aplicabilidade. De novo, não existe ali uma linha de corte que impeça a aplicação. Existem áreas mais favoráveis e áreas menos favoráveis que devem ser avaliadas de uma forma integrada no âmbito do projeto de aplicação. Quando a gente está falando das culturas recomendadas, é um outro aspecto muito relevante, justamente porque está pautado em duas vertentes principais. A primeira, o parâmetro microbiológico, que está muito relacionado à questão da segurança da saúde pública, e a gente já vem batendo nessa tecla, e o segundo, os aspectos agronômicos. Os aspectos agronômicos, eles são relevantes porque a escolha da cultura pode estar relacionada, por exemplo, a questões comerciais. Você ter uma cultura, escolher uma cultura a ser fertirrigada, que possa te dar um retorno econômico, que tenha uma boa inserção no mercado. Uma cultura também que possa te trazer uma boa produtividade, que está muito relacionada à capacidade extrativa de nutriente. Então, se você escolhe essa cultura que vai remover muito nutriente e que, ao mesmo tempo, vai conseguir converter esse nutriente em uma elevada produtividade, e a elevada produtividade de uma cultura que você pode comercializar, seria algo muito desejável e atrativo. Além disso, é importante você ter em mente a possibilidade de escolher uma cultura com uma velocidade de crescimento rápida, né? Também está relacionada à capacidade extrativa de nutriente e, por sua vez, também a capacidade de enraizamento, justamente para você oportunizar a capacidade da planta em absorver esses nutrientes em uma maior zona em que esses nutrientes se movimentam no solo. Então, quanto mais profundo, mais fácil fica, assim, por assim dizer, a capacidade de extração. Bem como robustez. Então, você escolher uma planta, preferencialmente de ciclo perene, que seja menos suscetível a pragas, que seja menos suscetível a mudanças climáticas e por aí vai. Pode passar, Lucas, por favor. Bom, sobre a forma de aplicação, a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas basicamente elas são subdivididas em fertirrigação superficial, localizada por microaspersão, localizada por gotejamento e a aspersão convencional. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens e podem ser observadas lá na nota técnica em detalhe. Porém, a escolha do método de irrigação, ela é baseada basicamente nas condições de abastecimento de água, do clima, do solo, da cultura, bem como o custo e a capacidade operacional. E aí, quando a gente está falando do aproveitamento de efluente de ET, temos que ter em mente também o nível de restrição associado à qualidade do efluente, principalmente no que tange aos quesitos microbiológicos e a presença de sólidos, justamente porque a presença de sólidos podem influenciar ali, por exemplo, a questão do entupimento dos emissores da fertirrigação. Então, definida a forma de irrigação, a gente tem que definir o quanto que a gente vai aplicar. E esse quanto que a gente vai aplicar nada mais é do que uma análise do que a planta precisa e do que eu tenho para disponibilizar para a planta. Ou se o nosso elemento químico referencial for um poluente, o quanto que a planta tolera desse poluente e o quanto que tem desse poluente na minha água residuária. Então, a razão dessas duas frações vai definir a dose de aplicação. Pode passar, Lucas, por favor? E aí, no manejo, você vai definir como que essa dose que você calculou vai ser aplicada ao longo daquele seu período de manejo. Então, alguns outros aspectos relevantes a serem considerados, passando rapidamente aqui, primeiro o nível necessário para tratamento de esgoto, visando o reuso, né, logicamente. A gente tem que pensar num equilíbrio, porque quanto mais avançado for o meu tratamento, melhor vai ser a qualidade microbiológica e, consequentemente, menor o nível de restrição. Isso é muito positivo. Por outro lado, um nível mais avançado de tratamento vai me trazer uma maior remoção de nutrientes e também de matéria orgânica, que do ponto de vista agronômico não é tão interessante, porque um dos apelos da fertirrigação é justamente você prover essas substâncias para a planta. Então, o ideal é tentar buscar um ponto de equilíbrio no projeto técnico que será desenvolvido. O segundo aspecto importante é a análise do solo e manejo do sistema. Por quê? Porque a análise do solo ela vai te permitir identificar eventuais alterações das características do solo durante o manejo do sistema.
Então, se você identifica algum problema ali, a análise do solo vai te permitir corrigir o seu manejo, evitando ou mitigando os impactos negativos sobre a qualidade do solo ou das plantas. E ainda no esquisito do manejo, temos que ter sempre em mente a suplementação por nutrientes, de nutrientes por outras fontes. Por quê? A gente sabe que o efluente, ele não é um composto que tenha todos os nutrientes necessários para as plantas. Ele tem alguns, mas outros, eventualmente, terão que vir realmente de fontes externas. Fontes externas, e aí a gente pode pensar, mas essa fonte externa poderia ser o biossólido? Poderia, só que tem que ter alguns aspectos de atenção. Por quê? O biossólido, ele vem de uma mesma fonte do efluente, que é o nosso esgoto bruto. Então, provavelmente, o que falta no efluente, falta no biossólido. Então, ainda assim, a gente vê no terceiro bullet, haverá necessidade da suplementação por fontes externas. Além disso, quando a gente está fazendo esse manejo integrado, a gente está trazendo adição de substâncias químicas indesejáveis por duas vias. Pode passar, Lucas, por favor. O nosso penúltimo slide. Os exemplos de aplicação, não vou detalhar aqui, estão nas notas técnicas, mas é só para a pessoa ter uma ideia das possibilidades de aplicação. Pode passar, Lucas, por favor. E as considerações finais é que o reuso agrícola, ele agrega valor aos sistemas produtivos e reduz a dependência da utilização de adubos minerais, bem como de água para irrigação. O sucesso de implementação de um sistema agrícola depende da análise crítica e integrada, como eu comentei aqui, e que o apelo do efluente no que tange aos aspectos agronômicos não podem sobrepor a questão do cuidado relacionado à qualidade microbiológica e à qualidade sanitária das culturas. Então, era isso que eu tinha para expor para vocês. Agradeço, fico à disposição para conversar no debate. Retorno a palavra para o André. Obrigado.